amigos, abra comigo a palavra de Deus nesta noite no livro de Salmos, Salmo de número 39. Nós leremos o versículo 1, Salmo de número 39, no Antigo Testamento, em sua cópia, página 646. Estas palavras de Davi pelo Espírito. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. E o nosso título nesta noite é Estimando o Valor de uma Vida. Como se estima, como se valora, se afere uma vida, se é que é possível fazer isso? Como estimar o valor da minha vida? Bem, se eu vou atribuir um valor, uma estima à vida humana, eu preciso de uma referência. Que referência nós usaríamos para comparar, para balancear, para termos uma ideia de proporção? Acaso, para estimarmos o valor de uma vida, nós usaríamos a referência das realizações humanas, o que aquela pessoa conquistou ao longo de sua vida, o seu sucesso nisso, aquilo, as suas habilidades físicas, suas capacidades atléticas, suas façanhas? Acaso seria essa uma referência válida para se comparar com o valor de uma vida? Poderíamos usar isso? Bem, eu tenho certeza que você concordaria comigo que usar estas coisas como referência, na verdade, reduziria, desvalorizaria uma vida. E que a única maneira, na verdade, ou a única referência que nós podemos usar para estimar o valor de uma vida é o que ela vale aos olhos de Deus. Esta é a referência tomada para estimar o valor de uma vida. E é isso que este Salmo de número 39 nos apresenta. Este é um salmo escrito por Davi. Você sabe, Davi, o segundo rei de Israel, ele escreveu este salmo, e você deve sempre observar o livro de Salmo como mais do que um inário para a adoração do povo de Deus no templo, em suas festas solenes. Mas lembrar que o livro de Salmos é uma biografia, é o diário particular deste homem, Davi, deste servo de Deus vivo. E assim ele escreveu este Salmo de número 39, e ele entregou, nos é dito aqui, ao músico-mor, isto é, o ministro, assim por dizer, principal, que conduzia a adoração no templo, para que este Salmo fosse musicado, uma melodia lhe fosse dado e ele fosse cantado, porque é um salmo que apresenta a graça de Deus por um pecador. Assim são estes os salmos que eram trazidos para a adoração de Deus. Mas a mensagem biográfica, a mensagem histórica, real, que transparece, que é contida neste salmo, é a resolução que Davi um dia tomou. Davi tomou uma resolução e ele nos diz aqui, logo no versículo 1, e esta é a essência deste Salmo de número 39. Ele decidiu, esta é a sua resolução, ele decidiu em um momento da sua vida ficar calado, cessar os seus lábios. Eu disse ou resolvi, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Bem, nos parece que em um determinado momento da vida de Davi, ele se entregou a um estado de espírito ruim, a um tipo de murmuração e passou a reclamar, veja você, a reclamar de Deus e a murmurar contra o Senhor em uma determinada circunstância. Nós não sabemos exatamente que circunstância foi essa, mas ele tinha uma reclamação contra Deus. Nós sabemos que nessa altura ele já era rei, e assim ele entrega este salmo, não é, ao músico-mor, ele já era rei, mas nós não sabemos que evento, que acontecimento levou essa disposição amarga de espírito a chegar a este ponto de murmurar, de reclamar contra o Senhor. Bem, o pano de fundo aqui não nos é dito, mas ele estava murmurando, reclamando. Ele nos diz isso nos salmos anteriores, por exemplo, o Salmo 37, não te indignes
por causa dos malfeitores. Aqui está uma pista, não é? Pode muito bem ter sido que a causa da reclamação e murmuração de Davi, nós não sabemos, tenha sido talvez uma enfermidade pela qual ele passou e persistia, e era uma enfermidade dolorosa. Ele dizia: eu preciso reinar e eu preciso defender as fronteiras de Israel contra os filisteus, e aqui estou eu passando dor, enfermo. E assim ele começou de alguma maneira a murmurar contra o Senhor. Aqui no Salmo 37 ele nos dá uma outra pista: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Talvez Davi tenha observado a prosperidade dos ímpios, como os piores caráteres daquela sociedade enriqueciam, prosperavam, eram admirados pelas pessoas, e eram homens e mulheres que não tinham o temor de Deus no seu coração. E ele era um rei que temia Deus, em uma nação que pertencia ao Senhor, e ali estava aquelas pessoas vis, vivendo na mentira, vivendo no engano e na desonestidade, e Deus não os punia, e Deus não os colocava no seu devido lugar. Isso de alguma maneira amargou o coração, os pensamentos de Davi, e possivelmente, talvez numa situação como essa, ele se deu a isto, a murmurar: por que prosperam estas pessoas no reino de Deus? Por que o justo se vê perseguido e a causa do justo não é ouvida? E estes homens que blasfemam e também me perseguem porque eu temo a Deus, eles prosperam e seguem adiante, enquanto nós muitas vezes nos encontramos em estado de dificuldade. Bem, nós não sabemos, mas isso é o que nos parece levou Davi a reclamar. Mesmo possivelmente não só reclamar, mas a retroagir ao mundo e a começar a apreciar coisas dos mundanos, quando ele viu, assim como o salmista Asaf, a prosperidade dos ímpios, como eles lavavam suas mãos na injustiça, tudo lhes corria bem, eles não viviam em fuga como Davi precisou viver muitas vezes de Saul, eles estavam tranquilos, e estas coisas talvez começaram a amargar o coração de Davi. E possivelmente ele tenha dado um passo atrás na sua fidelidade a Deus e voltado a experimentar do mundo. Veja o versículo de número 2, ele nos diz: com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Com silêncio fiquei mudo. Bem, ele parece ter caído em si. De repente, tendo tomado esta resolução, ele caiu em si. Como eu posso murmurar de meu Deus? Ele se lembrou do amor de Deus, ele se lembrou dos livramentos de Deus, ele se lembrou da bondade, da misericórdia de Deus, dos pecados que ele cometeu no passado e como Deus o poupou. E de repente ele caiu em si e começou a dizer: como eu posso agir desta maneira e diante de pessoas ímpias murmurar contra o meu Deus e dizer sim, é mesmo, para as palavras de blasfêmia, de murmuração deles? Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Sim, ele parece ter agido assim, mas veja, algo pior aconteceu quando ele se calou. Ele decidiu se calar para não pecar diante do ímpio, mas ele se calou a tal ponto que ele também deixou de repreender e condenar o pecado. O seu louvor, a sua alegria já não estava ali mais presente. Ele se calou completamente. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Bem, ele parece ter caído em si, mas infelizmente ele deixou de glorificar a Deus também. Ele deixou de cantar os louvores, ele deixou de repreender o ímpio e falar abertamente, e ele deixou de proclamar as glórias do Senhor. E assim, ele toma esta resolução, não é, de trancar os seus lábios para não pecar contra Deus, mas porque ele fez isso, ele também deixou de adorar o Senhor. E ele nos diz que quando isso aconteceu, o seu espírito, a sua alegria evaporaram. O seu prazer no Senhor já não estava mais ali. Ele deixou de testificar do seu Deus e de repreender o ímpio. Bem, foi no meio desta condição de espírito que a sua consciência voltou a falar. E ele ponderou, e ele sentou-se, e ele lembrou da bondade de Deus, e lembrou-se da sua própria infidelidade, e ele disse: ó Senhor, como eu posso ter agido assim contra ti? Como eu posso ter agido dessa maneira como meu Deus? Ele se sentou e pensou:
Como eu posso ter agido de uma maneira tão vil e me comportado assim, fazer coisas contra Deus? A que ponto eu cheguei? É isso que ele está dizendo. Os sentimentos de Davi aqui são tão honestos, queridos amigos. Ele pecou contra Deus e ele cai em si, ele diz a si mesmo: os homens pecaram contra mim, as pessoas me decepcionaram, e no lugar de eu me tornar realista a respeito das pessoas e suas promessas, o que eu faço? Eu peco contra Deus. Alguém me desamparou, alguém se virou contra mim, e no lugar de me voltar ao Senhor e dizer: tu és verdadeiro quando dizes que o homem é um pecador, o que eu faço? Eu levanto o punho contra Deus, que me poupou, que me perdoou, que me chamou da morte para a vida. Eu dou um passo de volta ao mundo, eu deixo de louvá-lo e eu vou murmurar ao Senhor. Ele começou a refletir sobre estas coisas. E nós lemos aqui que é uma gradação destes sentimentos, que conforme ele parou para pensar e sentir e perceber, não, ele passou a raciocinar novamente espiritualmente, isto é, que conforme ele pensou sobre estas coisas, nesse contexto, nesse instante, a sua dor se tornou muito maior. Um fogo, uma dor começou a aumentar dentro de si. Veja a gradação. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava. Ele meditava nisso, o seu erro, mas enquanto ele fazia isso, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, estas palavras. E o que ele faz aqui agora, então, a partir deste versículo de número 4, é recapitular para nós os passos que ele tomou em direção a Deus em seu arrependimento. Ele cai em si, e ao pensar sobre isso, Deus lhe dá a graça da convicção de pecaminosidade e arrependimento. E a partir do versículo 4, ele nos diz então como ele foi ao Senhor arrependido, triste. E por que isto é importante? Bem, porque isto nos ensina os passos de buscarmos ao Senhor, queridos amigos. E se há alguém aqui nesta noite que está buscando ao Senhor, Davi então nos ensina pela sua própria experiência aqui em seu diário, que se tornou um cântico de louvor ao nosso Deus. Ele pede a Deus que o leve de volta a Ele. Como ele buscou o arrependimento, como ele clamou a Deus. Ele pede a Deus aqui, primeiramente, que Deus o traga a um senso da sua pecaminosidade, assim como ele teve lá atrás, quando ele buscou a Deus pela primeira vez. É isso que ele está dizendo: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Ele está dizendo: ó Senhor, me dá um senso, uma percepção renovada da eternidade. Ajuda-me a levantar os meus olhos acima das nuvens, do sol, e lembrar que Tu és Deus e que Tu és soberano. Ajuda-me a sentir como na primeira vez o meu arrependimento, o meu pecado, para que agora eu venha a Ti neste arrependimento desta mesma maneira, para que o meu arrependimento não seja superficial. Eu pequei contra Ti, Senhor. E assim ele passa a pedir ao Senhor que ele possa ver a sua vida à luz da eternidade. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Senhor, o meu pecado é muito grande. Eu gostaria mesmo de me arrepender e vir a Ti como eu vim daquela primeira vez, com vergonha, com tristeza. Ele nos diz então, como se ele pedisse a Deus, que Deus desse a ele aquele arrependimento como da primeira vez, quando ele conheceu a graça de Deus pela primeira vez. Aquela convicção real, honesta, profunda de pecado. Você sabe do que eu estou falando? Você já passou por isso? É tão profundo, queridos amigos. É tão intenso. E como nós nos sentimos envergonhados e abatidos, há um senso de angústia e de condenação. Ele pede por isso, porque ele percebe que o seu pecado é muito grave. Aqui estão sentimentos muito profundos, não é? Sentimentos muito latentes, na verdade. Uma convicção muito real de culpa e um desejo profundo de um arrependimento para a vida. Bem, como buscar, como se aproximar de Deus em arrependimento para o perdão, para a experiência de restauração? A experiência de Davi aqui nos ensina.
Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Bem, o primeiro passo está aqui. Você deve, querido amigo, como Davi, reconhecer a grandeza de Deus e a tua pequenez. Ouça novamente. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, quão pequeno eu sou. A medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quão frágil sou diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Você deve reconhecer a grandeza de Deus, porque você nunca se aproximará de Deus de verdade para ser recebido por Ele, sem que você reconheça primeiro quem é Ele e quem é você. Deus é o eterno Senhor soberano. A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. É Deus quem tem o poder de perdoar ou de reter os teus pecados. Isso baseado em tua resposta ao Evangelho da Graça Redentora. Quando nós entendemos e pensamos sobre isso, então nós nos humilhamos, nós nos abatemos diante de Deus. Então eu percebo quem eu sou, quão pequeno eu sou. Você observou que neste versículo a palavra Senhor está em letra maiúscula, faze-me conhecer Senhor, e todas as vezes que o termo Senhor aparece assim é porque é uma referência ao nome de Deus. No original é Jeová, e Jeová se refere à grandeza, é uma referência ao nome, ao título de Deus, o Deus que é, o Deus eu sou, que foi, que é e que será o mesmo. Ele exalta a Deus. Meu querido amigo, quando você orar a Deus convicto de teus pecados, você não pode se dirigir a Deus como quem se dirige a um colega, um camarada de trabalho, e aí rapaz, aí cara, não. Você reconhece a tua pequenez diante do Senhor, a tua fragilidade e a grandeza de Deus. Deus não tem o dever de me perdoar. Deus não tem a obrigação de me perdoar. Ele é soberano. E a menos que eu entenda e encare isso ao me aproximar de Deus, eu nunca serei perdoado. A menos que eu entenda a minha pecaminosidade e necessidade de um perdão gratuito, misericordioso, eu nunca me aproximarei de Deus da maneira certa. E a minha oração nunca receberá uma resposta de paz da parte do Senhor. É assim que nós nos aproximamos. E é isso que nós precisamos fazer. Bem, a petição específica de Davi nesta oração está ainda no versículo 4. Ele pede por um senso da eternidade, da realidade da eternidade, da sua própria pequenez e fragilidade. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó Senhor, me fazes maravilhar e entender a grandiosidade, a realidade da eternidade. Deixe-me tentar ilustrar isso. Há algumas semanas ou meses atrás, chegou a mim um pequeno vídeo, documentário, uma reportagem, na verdade, de um ateu. Era um senhor canadense, fora professor em uma universidade canadense por muitos anos, e era um ateu convicto, declarado, e lecionava sobre isso, e militava desta forma, e um dia ele escreveu um livro sobre a morte. Você sabe que filósofos gostam, não é, de pegar e tratar essas questões mais complicadas, não é, esses abacaxis teóricos, paradoxos, e ele decidiu escrever um livro sobre a morte, porque isso pasmava todo mundo, é um grande problema, assim por dizer, não é? E em linhas gerais, ele nos diz que ele escreveu que a morte é apenas o deixar de ser e existir, por isso não há necessidade de medo, não há nada depois. Absolutamente nada, é como uma luz que se apaga e tudo se foi. Assim você pode encarar a morte desta maneira. Essa foi a resposta filosófica dele. E nessa entrevista, você encontra isso na internet, o seu neto é quem grava e vai perguntando, na verdade é ele quem fala o tempo todo. E ali está ele, ainda está vivo, creio eu, hoje com 90 e tantos anos, foi pouco tempo essa entrevista. Um homem frágil, um homem cujas marcas da morte e decadência são tão visíveis na pele, no olhar, na voz, a fraqueza. E de repente, sabe o que ele diz? Eu já não penso mais como eu pensava quando eu escrevi aquele livro. Ele está encarando a morte. Ele está no portal da eternidade. E quando nós chegamos a este ponto,
a nossa alma, o nosso ser começa a ter um temor maior, não um temor de Deus, mas uma percepção de que a vida irá se acabar e um senso de que há, sim, algo depois. E ele nos diz que ele começava a olhar aquelas pequenas flores que estavam diante da casa dele, quando ele sentava ali naquele deck de madeira em sua cadeira. Ele nunca tinha percebido, observado com clareza, e agora ele diz, eu nunca tinha visto a beleza, a clareza, o design destas coisas, isso e aquilo mais. Você sabe o que ele está nos dizendo? Que ele teve um senso, uma percepção da eternidade, queridos amigos. Eu não sei se ele deixou de ser um ateu, eu não sei se ele buscou o Senhor, se alguém falou do amor de Cristo para ele, mas esta é a realidade. E quantas outras pessoas ditas ateus, não é, em sua época, ainda hoje, ao final da vida, chegaram a percepção como esta. Recentemente, 2 ou 3 anos, talvez um pouco mais, morreu um dos maiores filósofos ateus da contemporaneidade, chamado Antony Flew. E ele escreveu um livro, foi traduzido para o português, e na capa está assim, Deus não cruzado existe. Escrito sim, Deus sim existe. O maior defensor do naturalismo biológico, que não existe nada além do natural, não existe o supernatural. Ao final de sua vida, encarando a eternidade, começa a tremer por dentro. Oh, queridos amigos, essa é a petição de Davi aqui. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quão frágil eu sou. Essa é a percepção que nós precisamos para entrar diante do Senhor. Se nós não encararmos e pensarmos com calma e seriedade sobre este grandioso e eterno Deus, a nossa maneira de orar ao Senhor será errada, será incorreta, porque Ele é Deus, Ele é a parte ofendida e nós os ofensores. Como nós podemos chegar diante do Senhor desta maneira frívola? Aqui está o começo. Davi deseja se arrepender e ele pede ao Senhor, Senhor, faz-me sentir como na primeira vez, quando pela primeira vez eu tive um senso da eternidade, da minha pequenez, da minha fragilidade. É assim que nós começamos, para que eu sinta quão frágil sou. O termo no hebreu traz a ideia de frágil vazio. É como uma jarra de vidro bem fininha, vazia e frágil. Facilmente se quebra. Esta é a ideia aqui. Faz-me perceber, Senhor, quão frágil eu sou. Uma queda pode me matar. Eu não consigo suportar tantas situações que eu acho que consigo. Aqui estou eu, cheio de mim mesmo, me achando. Oh, meu Deus, me dá um senso da eternidade, um senso da minha pequenez, para que eu clame a Ti. Quão fraco eu sou, eu quero me ver realmente, Senhor, como eu sou. Se você não percebe isso, ou se aproximar de Deus, não sente isso, você pode mesmo pedir por isso. Faze-me, Senhor, conhecer o meu fim, quão frágil eu sou. Se a minha compreensão destas coisas é pequena, a minha credulidade nisto é diminuta, mesmo isso você pode pedir a Deus, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade, abre o meu entendimento para compreender a Tua palavra. A minha incredulidade e frieza é nada mais do que o resultado da minha ignorância da verdade, e porque eu tenho fechado os meus olhos em cima dos meus pecados para não ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, o meu entendimento, porque se eu não perceber e sentir a minha necessidade, eu nunca clamarei a Ti de todo o meu coração por vida e por perdão. Quão diferente de nós, não é? Nós pensamos muito altivamente sobre nós mesmos, mas ele diz, Senhor, me faz ver a realidade de quem eu sou aos Teus olhos. Dai-me de estimar, de valorar a minha vida, não de acordo com o que eu acho que sou, mas de acordo com a Tua grandeza e a minha pequenez. Bem, ele pede um senso de eternidade, de realidade da eternidade, de sua própria fragilidade. E é assim que nós devemos clamar a Deus, queridos amigos. Deixe-me lhe urgir assim. Talvez você já tenha batido nesta porta em oração muitas vezes, e você não recebeu uma resposta de paz. Acaso seria esta a razão? Você não tem tua alma se dobrado em humilhação, em sua pequenez diante do Senhor,
Pense sobre isso por alguns instantes. Ele diz no versículo 5: eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Esta palavra selá é uma pausa, muito debatida, mas significa uma pausa solene. Pense sobre isso, ele está dizendo. Pense sobre isso. Fizeste os meus dias como a palmos. Bem, para o judeu, o palmo não era a medida dos 5 dedos, mas de 4 apenas. Este é o palmo. A medida era esta. Senhor, me faz ver quão pequenina é a minha vida, quão curta. Como fizeste os meus dias à medida de um palmo. Na verdade, alguém escreveu que a vida de uma pessoa pode ser medida em 4 dedos. Infância, adolescência e juventude, vida adulta, idade avançada, morte. Quão pequena, quão breve é a minha vida. E aqui está o segundo passo. Ao entrar na presença de Deus em busca de perdão, eu devo encarar a minha brevidade. Quão breve é esta vida. Hoje aqui, e então a eternidade. Eu sempre me recordo, e talvez você também já mencionei sobre isso, aquele desastre tão tocante, tão horrível da boate Kiss. Se recordam? 13, 15 anos atrás, uma comoção nacional, não é? Recentemente o julgamento retornou a respeito disso. E quantos jovens ali dentro daquela boate? Mais de 200 e tantos faleceram. Antes de ir para aquele lugar, talvez no sábado, não sei qual foi o dia, ali, cheios de si, vou curtir, vou encontrar pessoas, extrair prazer de alguma coisa, se arrumando na frente do espelho, tirando vantagem, se preparando para pecar, entrando ali, derramando a sua vida no mundanismo, sem Deus. Então, queridos amigos, onde eles estão agora, se não na eternidade? Ensina-me, ele diz, Senhor, fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem, por mais firme que esteja, é vaidade. Eu necessito pensar sobre estas coisas. Eu necessito pensar sobre a grandeza de Deus, sobre a brevidade da minha vida, quão breve, quão frágil é a vida. Você às vezes pensa sobre isso? A nossa vida é como a de uma aranha em um fiozinho pequeno pendurado sobre um abismo. E eu tenho sempre mencionado isto, que há um fiozinho que nos liga a este mundo, a esta terra, pequenino. É o ar que nós respiramos, já percebeu? Fecha-se essa torneira, rebenta-se o fio de prata. Quão frágil nós somos. Então nós partimos para a eternidade. Todo homem, ele diz, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Senhor, me ajuda a ver a minha pequenez. Senhor, me ajuda a perceber quão rápida e frágil é a vida e que logo estarei em tua presença. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é um vento, é algo que passa, é algo que não permanece. Nós pensamos sobre pessoas famosas que foram esquecidas. É fácil esquecer, não é? Interessante como a memória parece quase um mecanismo de defesa para não pensarmos na tristeza das pessoas que passaram. E quantas pessoas que alcançaram grandes coisas e na sua época seus nomes eram tão conhecidos e hoje quase não se lembra. Quem realmente conhece alguma coisa além do nome ou alguma foto de Getúlio Vargas? Na época deste homem, ele era o mais falado no Brasil, por anos estava nos jornais, seus grandes feitos, tudo que ele fez. E hoje, o que nós lembramos dele, senão que possivelmente ele tirou a sua vida e uma outra coisa? Quem se recorda de Rui Barbosa, o Águia de Aia, talvez de uma poesia, um texto, outro? Será que você se lembra muito do que ele fez? Você sabia que ele se candidatou à presidência? Você sabia que ele ajudou a criar a primeira moeda depois da República e organizou muita coisa, as brigas que ele teve com muita gente e que ele foi a causa da revolução pela independência, os seus escritos. Nós não lembramos disso, não é? Que aquele foi o grande nome na sua época. Passou.
passou. E às vezes amigos, pessoas com quem nós trabalhamos, notórias, pessoas boas aos olhos humanos e de repente se foram. E alguns dias, meses passam e nós já nem lembramos mais do seu rosto, do tom da voz. Esta é a verdade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Nos recorda as palavras de seu filho Salomão. O que eu sou além de ti, Senhor, ele está dizendo. Eu não sou nada. O que eu sou nesta vida além do Senhor? Este é o pensamento que nos leva às palavras do versículo 8. Assim, livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Essa é uma oração de arrependimento. Observe com calma que ele está nos ensinando. Ele diz, livra-me de todas as minhas transgressões. Bem, você se aproxima de Deus e diz, Senhor, me perdoa. Mas isso não é suficiente. Ele diz, livra-me de todas as minhas transgressões. Me perdoa, Senhor, e transforma a minha natureza. E tira de mim o poder que o pecado tem, aquele pecado, esta natureza, esse traço em meu caráter. Não somente me perdoa, mas livra-me das minhas transgressões. É isso que eu devo pedir a Deus. E para pedir algo assim, eu preciso reconhecer que a minha natureza é pecaminosa, é suja diante de Deus. É o meu pior inimigo, este velho coração. O que adiantaria ter os meus pecados apagados e no mesmo momento seguir pecando? Eu preciso pedir a Deus, Senhor, reconhecer eu sou um pecador. Eu preciso reconhecer, eu não somente peco, eu sou um pecador. Livra-me, transforma-me, me dá um novo coração, Senhor. É assim que você tem se aproximado de Deus. Aqui está a oração de Davi, uma oração de arrependimento. Os meus pecados são muitos, Senhor, e as minhas transgressões me arrastarão novamente. Isso já aconteceu tantas vezes. Livra-me, ele diz, não apenas perdoa-me, livra-me e me transforme em uma nova pessoa. Você pede isso a Deus e você reconhece que precisa disso. Então estas palavras, emudeci, não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Sabe o que ele se refere aqui? Ele se refere à vergonha que ele sentiu quando Deus abriu seus olhos. Emudeci, tira de sobre mim tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. E quão envergonhado nós sentimos quando Deus abre os nossos olhos. Quando Deus opera em nossa vida, Ele nos leva a ver a nossa culpa e a nossa vergonha. Oh, amigos, é muito doloroso ver e lembrar de todas as coisas absurdas, grotescas, nojentas, vis, más, doentias, violentas que nós fizemos e indulgimos o nosso pensamento. Senhor, isso é vergonha, querido amigo. E vergonha leva ao arrependimento. Versículo de número 11. Quando castigas o homem com repreensões, veja, isso é a consciência. Por causa da iniquidade, fazes que com a sua beleza se consuma como traça. Assim, todo homem é vaidade. Há uma figura aqui, uma imagem. Quando castigas o homem com repreensões na consciência, por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. A imagem é esta. Ali está, você tem uma roupa maravilhosa naquele guarda-roupa e você esqueceu dela e umidade entrou na casa, etc, etc, etc. E as traças, tomaram conta desta roupa. Fazes com que a beleza se consuma como a traça. As traças tomaram conta desta roupa. E o tempo passou, então você lembrou desta roupa e você a toma e tira. E quando você tira, ela começa a desmoronar, a desintegrar. Esta é a ideia, este versículo. Quando o Espírito de Deus opera em nós, e nós reconhecemos a grandeza de Deus e o nosso pecado, a nossa vergonha. Então, queridos amigos,
nós caímos em pedaços diante de Deus. Nós desmoronamos em nossa estima de nós mesmos. Aqui estou eu. Ninguém fala mal de mim. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. Mas quando nós somos tomados desta pecaminosidade da culpa, nós desintegramos em nosso ser e nossa convicção de pecaminosidade. Senhor, eu sou isso, e isso, e isso, e isso, e aquilo. Oh, meus queridos amigos, salvação começa aqui. Veja esse versículo de número 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Você percebe a progressão aqui, um senso de vergonha, um senso da grandeza de Deus, um senso de culpa, a culpa aumentando, a vergonha, o temor. Então, de repente, um clamor da alma ao Senhor. Isso é uma oração de arrependimento. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Isso é arrependimento. Isso é uma oração de clamor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Livra-me. Transforma a minha vida. Sim, ele já é uma pessoa salva aqui, mas este seu arrependimento recapitula os passos da conversão. Senhor, eu sou agora um peregrino como o Senhor, eu não pertenço mais a este mundo. Tira o mundo então do meu coração. Isso é clamor, querido amigo. Eu preciso concluir aqui. Aqui estão os passos. Aqui está a verdade, o arrependimento, a maneira de se aproximar de Deus. Mas deixe-me concluir com estas palavras que estão em 1 João capítulo 2, no versículo de número 17, então João 11, 25. 1 João 2, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora João capítulo 11, versículo de número 25. Não 1 João, mas Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25. Ouça também estas palavras. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Estas palavras de Davi neste salmo, estas palavras do Senhor Jesus Cristo e de João pelo Espírito. Ele fala sobre peregrinação. Ele fala sobre a sua vida ser esquecida. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo nos recordam o resultado e o fruto de um verdadeiro arrependimento. Sim, eu venho a Deus, e o meu senso é de que eu mereço ser condenado. Eu não sei o que Deus fará. Quando nós somos levados em arrependimento, nós não percebemos com toda a clareza que temos agora que Deus está fazendo isso. Que aquilo que está acontecendo conosco é um caminho pelo qual bilhões de pessoas passaram, que esse é o verdadeiro arrependimento que conduz à vida, que esta é a maneira de fato como Deus salva uma pessoa. Não assim, não o batismo, não qualquer outra coisa, mas uma convicção da realidade, da eternidade de Deus, da minha necessidade. E eu venho assim, em angústia, sem saber, entendendo que Deus é justo em me castigar, então eu venho a Ele sabendo, eu perecerei, se eu morrer hoje eu estou condenado, e eu confesso os meus pecados, e então perdão, nova vida, certeza de vida eterna, a ressurreição dentre os mortos, tudo isso é instilado em nós pelo Espírito, uma nova vida, um novo coração. Meus queridos amigos, pense sobre isso. Essa é a maneira de se aproximar do Senhor. Ele está pronto para ouvir. Leia depois em casa, com calma, o Salmo de número 116. Leia o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51. Medite nestas palavras antes de dormir nesta tarde. E assim como Davi, e como outros milhões de homens e mulheres, vá ao Senhor desta maneira, em convicção de pecaminosidade, em arrependimento, em clamor, em entrega, e seja salvo, salvo, salvo para sempre. Vamos orar juntos. Ó Deus, Senhor, glorioso Deus, faz-nos compreender estas verdades,
faz-nos senti-las, move dentro de nós, Senhor. Então, ao clamarmos a Ti, ó Deus glorioso, ouve, dá uma resposta de paz, aceita o verdadeiro arrependimento e transforma, perdoa e salva, Senhor. Nós clamamos a Ti, humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo Salvador, e para o Teu louvor oramos. Amém.